Graça e paz, meus irmãos, que alegria poder chegar até você nessa manhã, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu quero hoje pensar sobre Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11, que conta a história de uma pesca maravilhosa, um texto conhecido por todos nós. A experiência que Jesus vivia com aquelas pessoas, e principalmente com o Pedro, é que eles estavam vivendo uma religião totalmente estática, uma religião sem vida. Havia um sentimento de frustração no coração de todos aqueles pescadores. Pedro e as demais pessoas viviam uma fé mecânica. A igreja daquele tempo eram pessoas frias, eram pessoas religiosas, que não conheciam o que era verdadeiramente um milagre. E Jesus estava ensinando Pedro que ele poderia jogar as redes e confiar no seu poder. Eu quero que você entenda nessa manhã que o conhecimento natural, que as suas habilidades, que os seus títulos, que a sua empresa, que o seu salário, que as coisas que você achava que lhe trazia segurança, não pode lhe levar ao sobrenatural de Deus. Veja que Simão Pedro, ele havia tentado pescar a noite toda. Ele sabia todas as técnicas humanas da pescaria. Simão tinha a experiência de um pescador. Mas olha que é um detalhe interessante em tudo isso. Ele não tinha a experiência do poder de Deus. Ele confiava na sua capacidade, ele confiava na sua inteligência. E Pedro confiava naquilo que ele poderia fazer, naquilo que a sua habilidade poderia trazer como resultado. E quando chegamos a este momento, nós entendemos que somos muito limitados, que a misericórdia e a graça de Deus é que nos sustenta de fato. De fato, o que nos sustenta é a misericórdia e graça de Deus. O segundo aspecto desse texto muito interessante é que Jesus transformou aquela situação de uma frustração, de tristeza em alegria. Eu olho para Pedro e eu vejo Pedro naquele momento frustrado, incomodado, triste, porque ele não havia conseguido ter resultados. Jesus entrou no barco, foram ao alto mar e disse para que Pedro lançasse as redes. E sobre a palavra de Jesus, Pedro lançou as redes e veio tanto peixe que ele teve que pedir ajuda aos seus companheiros. Entenda uma coisa, se você tiver fé para lançar as redes do seu trabalho, do seu projeto, do seu sonho, ainda que você tenha passado, que tenhamos passado frustrações, mágoas, feridas, em nome de Jesus, nós teremos o milagre de Deus pela presença do Senhor na nossa vida. Então não se desespere, confie na palavra do Senhor e jogue as redes no momento certo. Não basta você simplesmente confiar na sua capacidade. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa descansar no Senhor. E era isso que Deus estava ensinando Pedro. Pedro era orgulhoso, não é? Ele sabia, ele conseguia, ele não precisava de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus é o único capaz de transformar tristeza e frustração em alegria. Em alegria. Você pode procurar um médico. Você pode procurar um pastor ou qualquer pessoa que tente resolver o seu problema. Mas só Jesus é capaz de transformar as nossas decepções em alegria. Creia nisso. Descanse o seu coração e confie que Deus está na direção de todas as coisas. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado para a honra e glória do nosso Deus.